Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, conseguiram descansar um pouquinho no recesso? Pessoal, então vamos lá. A semana passada começamos a falar dos lipídios, né? Falamos as principais características, onde os lipídios são encontrados, né? Falamos do grau de saturação desses lipídios, né? E falamos dos ácidos graxos, que é o grupo de lipídios mais simples, né? Que a gente vai estudar. Falamos um pouquinho de alguns alimentos, onde esses lipídios são encontrados. Falamos das cadeias carbônicas que compõem esses lipídios, né, que é uma cadeia de hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio, né, ligado a um ácido orgânico, né, que é o ácido carboxil ou carboxila, né. Falamos que os lipídios eles são apolares, né, ou seja, não tem polaridade, portanto não dissolvem, não interagem com a água, né, eles são hidrofóbicos, né. Mas nós falamos que eles são solúveis em compostos orgânicos, como acetona, como clorofórmio, né? Na aula de hoje a gente vai abordar os principais lipídios que constituem as membranas celulares, certo? Então nós vamos estar falando hoje dos esfingolipídios, que são os lipídios que compõem as membranas celulares. Os esfingolipídios são o segundo grupo mais importante dos lipídios que são encontrados nas membranas celulares, certo? Eles vão apresentar uma cabeça polar devido ao ácido, né, a carboxila, que tem polaridade, que é o C≡OH, certo? E eles vão ter duas caudas apolares. Essas duas caudas apolares são os hidrocarbonetos, as duas cadeias de hidrocarbonetos que vão compor, certo? Lá nos ácidos graxos era apenas uma cauda, certo? Já aqui nos esfingolipídios nós temos duas caudas desses hidrocarbonetos, duas caudas apolares, certo? Então, os esfingolipídios são compostos de um aminoálcool, né, que é o C≡OH, de cadeia longa, formado por no mínimo 18 carbonos, certo? Eles são chamados de esfingosina, certo? Por isso que eles são chamados de esfingolipídios, né? O segundo grupo aí mais importante desses lipídios, certo? Então, relembrando, eles vão possuir o ácido orgânico, né, que tem essa cabeça polar, formados de duas caudas de hidrocarbonetos apolares, certo? Sem polaridade. Essas duas caudas de hidrocarbonetos são formadas por no mínimo 18 carbonos. É uma cadeia longa, né, desses hidrocarbonetos. Agora a gente vai falar um pouquinho desses glicolipídios neutros, ou seja, não carregados, certo? Eles são chamados também de glicoesfingolipídio ou glicolipídio, certo? E como nós dissemos no início, eles estão presentes lá na membrana plasmática. Então, eles vão apresentar uma cabeça polar, devido à presença do ácido, né? Mais açúcares ligados a esse ácido, certo? E eles vão ser subdivididos em dois grupos, os cerebrosídeos e os globosídeos, certo? Todos esses dois, certo? Os cerebrosídeos e os globosídeos, eles são neutros, certo? Eles não apresentam nenhuma carga. E eles possuem um pH, o potencial hidrogênio iônico de 7, tá certo? Já os cerebrosídeos, eles vão ter um único açúcar ligado à ceramida, certo? E os globosídeos, eles são esfingolipídios neutros, né? Que são ligados a uma única unidade de açúcar, tá? Mas podem também ser ligados a dois ou mais desses açúcares, tá bom? Esses são os globosídeos. E nós temos também os gangliosídeos. Os gangliosídeos, eles são um pouco mais complexos, tá? É o tipo de esfingolipídio um pouquinho mais complexo. Eles vão apresentar muitos açúcares, certo? Ligados a essa cadeia.
por isso também ele é chamado de polímero de açúcar, certo? Eles vão ter uma cabeça polar, tá? Além disso, na sua composição, ele vai ter resíduos de um ácido que é chamado ácido acetil neuramínico, certo? Isso faz com que eles sejam negativos em pH fisiológico, que é o pH de 7, certo? Mas com isso, tem um lado positivo que faz com que ele possa se interagir quimicamente com outras moléculas, certo? Então, o que os torna um pouco mais complexos do que, né, os outros esfingolipídios que a gente está estudando. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos esteroides. Os esteroides é um grupo hormonal, mas como nós vimos no início da matéria, os lipídios constituem hormônios, né? Então, são lipídios presentes nas membranas, certo? Principalmente das células eucarióticas. Então, dentre os grupos de esteroides, o colesterol está presente, tá bom? Esse grupo de lipídios, eles vão se caracterizar pela presença de um núcleo esteroide, certo? O que é esse núcleo esteroide? São 4 anéis carbônicos fundidos, tá? Para quem não lembra o que é um anel carbônico, tá? É uma cadeia carbônica formada por 6 carbonos, certo? Então, os esteroides, eles vão apresentar 4 desses grupos, certo? 4 desses anéis carbônicos fundidos, ou sejam, ligados, grudados entre si, certo? 3 deles vão apresentar 6 carbonos e um deles vai ter apenas 5 carbonos nessa cadeia, tá certo? O núcleo esteroide, ele é plano, certo? Ou seja, disposto num único plano. E o fato deles serem fundidos, certo? Não permite uma ligação entre esse grupo, né? Faz com que essa molécula seja uma molécula rígida. Não permite grau de ligação, tá certo? Então, é uma molécula extremamente rígida. Já o colesterol é o mais abundante esteroide dos animais, certo? Sendo o principal esteroide das membranas dos tecidos animais. É uma molécula anfipática, ou seja, ela tem uma cabeça polar devido à hidroxila e ela tem uma cauda apolar, né? Que é o esteroide, esse esteroide que a gente acabou de falar, que são esses anéis fundidos entre si, e as cadeias laterais, né? As cadeias de hidrocarbonetos laterais, certo? Essa é a estrutura bioquímica do colesterol, tá certo? Bom, pessoal, então, nessa aula nós aprendemos um pouquinho sobre esses lipídios que compõem as membranas. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho desses lipídios, certo? E continuando aí o nosso estudo sobre esse grupo de gorduras, tá certo? Um grande abraço.